Sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas, cá estamos nós novamente com mais uma candidatura que o Receptor acredita, que é a candidatura de Ruana 40180, nessa leva de convidados e convidadas para discutir ainda a política de Garanhuns. Nós trazemos aqui essa candidatura que não apareceu do nada. Você já tem um tempo já, né, que se coloca à disposição das pessoas? 2 anos com trabalho com mulheres e há 24 com dependentes químicos, né? Mas essa tua pré-campanha já se iniciou, já tem um tempão já, né? Já faz, na verdade faz 1 ano e meio, foi quando eu realmente decidi que ia ser candidata, porque infelizmente a gente não tem representatividade como mulher e como jovem também. Então, os projetos que eu tinha, que eu levei na Câmara para alguém colocar para frente, como não teve ninguém que abraçasse, apoiasse, levasse para frente, então eu disse, vai ser eu mesmo, tu não vai, então eu vou. Exatamente. Aconteceu diversas vezes também comigo, assim, por eu militar muito tempo no movimento estudantil, muitos pessoas com mandato chegavam em mim, e diziam, vai lá no meu gabinete pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, apresentar projeto, eu sempre ia. Eu e meus amigos todos ali do movimento estudantil, da UESG, da UJS, íamos sempre, a gente não abria mão de propor, né? Porque sempre se teve essa noção de a oposição pela oposição. E nós não éramos dessa galera, nós éramos uma oposição que também trazia proposta. E a gente fazia questão de estar nesses espaços para propor também. Só que sempre faziam isso com a gente chegava lá, dava as ideias, todo mundo dizia, que ideia massa, vamos fazer. E nunca saía do canto. E que bom que essa sua inquietação se transformou e reverberou na sua colocação à disputa do pleito, né? Como é que está sendo essa experiência a princípio? É a tua primeira vez se candidatando? É a primeira vez, nunca imaginei, na verdade, né, estar algum dia saindo como candidata. Nunca participei de movimentos políticos. Realmente foi há 2 anos, quando eu comecei a militar com Fanny, com Marília, com essa galera aí todinha que eu admiro bastante. E não sabia também que elas iam sair candidatas. Foi logo depois, quando eu soube, eu disse, não, mas eu já estou aqui, a gente já tem um trabalho já meio caminho andado. Então, quem sabe mais na frente a gente tem esse apoio. Eu apoio muito elas também me apoiam, a gente já tem esse vínculo muito grande. É legal isso, né? Não, independente de bandeira política, a gente não tem que estar perdendo tempo brigando, porque eu sou do PT, do PSB, do PCdoB. A gente tem que se unir e realmente fazer o que é bom para todo mundo. Você sente que tem ajudado essa nova forma de se fazer política nesse sentido da sua candidatura vir com propostas mais claras sobre o que você pretende fazer e sobre quais são suas bandeiras? Porque muito a gente vê assim, candidaturas a vereadores, elas normalmente estão resumidas a um jingle, a um número e a uma identidade visual. Isso. Você não vê a proposta das pessoas, você não vê histórico de luta, você não vê... E quando essas candidaturas como a sua, a das Manas e a de outras tantas pessoas que têm um histórico de luta se propõem a trazer propostas e tal, você acha que quanto mais pessoas tiver fazendo isso é melhor para o debate público? A gente consegue, de fato, melhorar esses espaços de debate político? Sim, eu acredito que a gente consegue ver, não só de agora, né? Mas sempre foi assim, pessoas querendo ter o cargo apenas pelos seus benefícios. Sim. Eu, na verdade, eu me candidatei primeiro e vim descobrir os benefícios depois. Esses dias mesmo foi quando eu estava lendo. O pessoal, mas e as férias? Eu disse, eu acredito que não tenha férias, porque é um trabalho para o povo. Então, tem 2 férias. Se recebe muito bem, eu não vejo a necessidade disso, né? Então, a gente vê muita gente estando ali só pelo benefício. Eu acho que se a gente diminuísse o salário que é atualmente do candidato a vereador... Perderia o interesse. A metade ali não estava nem se candidatando. Então, a gente precisa de mais pessoas com propostas, com história. Eu não sou candidata apenas por ter um projeto, mas sim pela minha sobrevivência, né? Pela minha vida, pela minha história. Irado. É tanto que já tentaram me comprar, tentaram me fazer de laranja, e mesmo assim a gente não abre mão, porque eu sei que da mesma forma que aconteceu comigo, acontece com milhares e milhares e milhares de mulheres. São pessoas que acabam tendo seus sonhos captados por pessoas que não estão exatamente querendo o seu bem.
Eu já tive algumas propostas de sair candidato a vereador, né? Esse ano eu recebi algumas também, mas como eu nunca tive a vontade explícita de fazer, eu não ia fazer de uma hora para outra sem ter justamente isso que eu admiro na sua candidatura, que você não apareceu agora. Você já está há um certo tempo, eu acho que pouco mais de um ano, assim, se reafirmando que você tem um projeto, que você tem uma causa e você defende essa causa. Isso dificulta um pouco também, tá? Porque quando a gente fala, não, a gente tem um projeto voltado 80% para as mulheres, aí vem os homens, né? E eu, e a gente, não. Mas e aí, pô? Não, mas vamos pensar direitinho. Quando eu levanto uma causa da mulher, eu não falo da mulher apenas pelo gênero dela. Claro. Mas eu falo da saúde, eu falo da segurança, eu falo da educação. Então, é muitas pautas, é muita coisa para a gente falar, lutar. Não adianta eu querer aqui levantar 1001 bandeiras, 1001 projetos e fazer igual os vereadores atuais, que não faz nada no final. Sim. Então, vamos focar no que a gente quer, vamos focar no projeto que a gente quer, fazer uma listinha, a gente conseguiu esse, conseguiu, tirou, bota o outro. Vamos fazer esse e assim a gente dá continuidade para fazer uma coisa realmente 100%. É porque o que mais falta hoje em dia, e sempre faltou, na verdade, são pessoas que ocupam esses cargos que entendam, de fato, suas responsabilidades lá dentro. Acho que é o que mais dificulta, na verdade, o avanço das causas, das coisas, é porque as pessoas não disputam os cargos pelo seu preparo, pela sua luta. É só uma questão de uma disputa para ver quem é mais popular na cidade. Isso. E isso acaba dificultando muito, muito, muito as coisas e pro progresso. Sua candidatura, ela surge desde o começo no PSB, não? Não, eu me filiei a princípio no PCdoB, tanto pela sua história, suas pautas, as mulheres ali representadas, porque eu sou apaixonada, Manuela Dávila, Sim. A vice-governadora Luciana, então realmente foi onde eu me inseri junto com a UBM, a União Brasileira de Mulheres, Correto. que é um grupo maravilhoso, e a gente já vem lutando, um dos meus projetos, dois na verdade, que a gente já vem dando... botando em prática, que é a entrega de absolventes pelas redes públicas. Irado. A Parada Segura, que ela não é lei municipal, e é um dos projetos que seja lei municipal, mas muita gente não tem conhecimento, então a gente já fez um trabalho de divulgação, de cartazes, ir nos bairros comunicar, e é isso, a gente com a UBM já consegue trabalhar. Vencendo ou não vencendo, né, no dia 15, a gente vai continuar botando em prática aquilo que a gente acredita, os projetos. Porque a gente sabe que não existe só o meio do município para se conseguir as coisas. A gente vai pela federal, pela estadual, vai fazer baixo-assinado, vai para a rua, vai protestar, vai levantar a bandeira. É isso que é o mais importante, no final das contas, de você se enxergar como cidadão e não necessariamente ter um cargo para poder agir de acordo com aquilo que você acredita. O cidadão, ele precisa entender que esses espaços que são o poder legislativo, o poder executivo, eles precisam também que o cidadão comum, aquele que não tem cargo, participe daqueles espaços, independente dos cargos. Sabe? Participar de um conselho municipal de educação, de trânsito e transporte e tal. Ter o cargo ou não é só eu acho assim, se numa sociedade meritocrata, que todo mundo que o capitalismo fala, né, dessa meritocracia, o justo seria ser as pessoas que trabalham as bases, que trabalham os seus campos, que trabalham suas lutas sociais, no final das contas tivesse a recompensa de sim, ser ali, ter um cargo de prefeito, de vereador e tal. Essa lógica é inversa. As pessoas constroem carreiras políticas já quando estão na política, né? E aí o que mais a gente tem são vereadores e vereadoras que são eleitas e reeleitas e reeleitas e reeleitas. E é uma coisa que vira tradição de família, né? É neto de fulano, filho de ciclano. E isso acaba prejudicando a gente. Aquelas pessoas já não têm a vivência no dia a dia, não têm a história, não sabem realmente a dificuldade do povo e se torna uma coisa muito capitalizada ali. Se investe muito, infelizmente existe a cultura de venda de voto, de compra de voto, e a gente sabe que é muito real. Para a gente que está fazendo uma campanha limpa, honesta, de ir na porta, bater porta por porta, convencer ali sobre as propostas, falar que a gente já tem esse trabalho,
é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil que as pessoas abracem do que verdade. realmente chegar ali, o candidato não vai nem na tua porta, nunca vem, mas no dia 15 está ali lhe dando R$100, está lhe dando R$50, isso é muito feio para a gente como cidadão e muito triste para o nosso futuro, nossa realidade, nossas gerações. Você está pensando muito no dia da eleição? Está ansiosa? Eu tento não pensar, né? Falta 15 dias aí, né? Eu tento não pensar, é um dia de cada vez, ou acaba que eu já tenho gastrite nervosa, Ixi, Maria. já sou um pouquinho ansiosa, então a gente já não está dormindo direito, já não está comendo direito, porque realmente vive mais na rua, vive mais na casa dos amigos, conversando, debatendo, fazendo uma entrevista assim, que é muito importante esse espaço. Sim. Que você está nos oferecendo e outras pessoas também, que ter essa visão que falta para, como candidato a vereador, ter esse espaço de falar suas propostas, das pessoas entenderem essa importância de conhecer o candidato. Então, agradeço bastante também, já adiantando, né, que eu ia levar para o final isso, mas realmente pensar no dia eu prefiro não pensar. Eu me lembro de uma campanha que eu fiz para um cara chamado Laílson Simplício, que ele foi do movimento estudantil por muito tempo, presidente de honra da UESG, eu iniciei no movimento estudantil, ele estava. E eu não era candidato, mas eu participei muito ali da campanha, muito, muito de perto, assim, fiz campanha de verdade, para valer. E eu me lembro que eu acordei no dia da eleição, assim, muito ansioso, imagina se eu fosse candidato. Aí por isso que eu perguntei, porque tá chegando mais perto, assim, eu tô ficando ansioso também, porque quanto mais velho a gente vai ficando, eu acho assim, a gente vai dando mais importância para esses espaços. Sim. E a eleição está se tornando, cada vez que passa, muito mais importante para mim. Isso. E como cidadão, eu quero ver as coisas acontecerem e, infelizmente, a gente sabe que a renovação depende muito dessa consciência que a gente estava conversando aqui, né? Das pessoas entenderem que candidaturas mais preparadas não necessariamente são aquelas que têm mais dinheiro, porque os valores são invertidos para o eleitor, né? Ele entende, na maioria das vezes, que o candidato que tem mais grana é o que tem mais capacidade que tem um se cargo eleger. também, né? Então você vê tanto delegado, médico, né? Se candidatando. É o doutor fulano de tal, não sei o quê. Os títulos estão antes enfim. Mas vamos conversar agora sobre especificamente tua campanha e tua relação. Você tem muito suporte dentro do teu partido, assim? Olha, graças a Deus, a gente tem um candidato a prefeito que ele tem um olhar muito humanizado, né, para as pessoas. Ele tenta realmente ouvir todo mundo, pegar nossos projetos. É tanto que eu escolhi, eu me filiei ao PCdoB, infelizmente não fechamos chapa, e a gente procurou qual seria o melhor partido para a gente estar trabalhando. E foi o PSB, tanto pelo nosso candidato à majoritária, né, que abraça nossas causas, que abraça o nosso projeto. E sim, ele como pessoa tem tentado estar presente, tem tentado dar esse suporte. Mas que falta estrutura, de fato, falta. É mais bonitinho na fala, no discurso, que existe esse apoio do que na prática. Sim. Como candidata de primeira viagem, né, eu não tinha esse histórico, esse currículo de participar de outras eleições, eu já estou aprendendo na prática mesmo. E a gente vê como realmente é difícil se trabalhar. Ou a gente tem uma estrutura para manter algo pessoal. Estrutura financeira. Financeira mesmo, porque realmente não se vê. A gente ainda não recebeu nem os 30% que é obrigatório das mulheres. Então, 15 dias de campanha. E aí, vai fazer o quê? E aí, como é que a gente faz material? Joga dinheiro pra cima. Como é que bota o militante na rua para comer? Como é que faz? Não faz, não tem o que fazer. A gente só trabalha com o material da majoritária, que vem, né, a foto agregado, da majoritária, né? Isso. A gasolina é o básico que se tem para o transporte dos militantes, porque o militante ele ganha o quê? 150 por semana. Para trabalhar o dia todo e um sol quente, né? Sim. Aí ele vai estar na rua e eu não vou nem pegar ele em casa, eu não posso nem dar o almoço para ele, que é o básico, né? Eu acredito que seja o básico. E é difícil, é complicado. Graças a Deus que a gente tem muitas pessoas que acreditam no trabalho, que tem muitos ajudado, voluntários colaborado. que vêm. Hoje, Juan, hoje tu tá por onde? Eu vou te ajudar a panfletar. Tá fazendo o que agora? Vamos ali. Vou dar uma carona a um militante aqui, outra ali. Então, isso é muito bacana. Isso a gente vê como o pessoal realmente está acreditando, realmente a gente está com a esperança dessa mudança. Sim. Mas que é difícil mesmo.
Tu enxerga do ponto de vista pessoal, não do ponto de vista de candidata, né, ao cargo de vereadora, que temos chances de uma grande mudança no Legislativo em Garanhuns? Tem sim. Até porque, assim, os candidatos atuais, eu acredito que eles sejam com receio, né, de... E estão muito desacreditados, para falar a verdade, assim, sendo bem sincero. É tanto que a maioria não está nem se reelegendo, né? Está nem se candidatando novamente. É mesmo, eu não tinha percebido isso, assim, tem muito candidato, tem muito vereador que não está fazendo campanha. Eu digo, será que esses caras não vão sair candidatos? Eu não sei nem se pode citar nomes, né? Mas aí tem uns que desistiram para apoiar outros. Sim, é exato. Aí, infelizmente, tem as tragédias, né? Daniel que faleceu. É verdade. Então, assim, isso já abre, querendo ou não, uma vaga. Mas, apesar que Daniel era uma pessoa incrível, Sim. é tanto que ele ajudava bastante o Desafio Jovem, né? E ajudava a União dos Estudantes Secundaristas de Garanhuns, sempre que solicitado, Daniel era sempre solícito. Então, foi uma perca trágica pra gente, não foi algo bom, não. Não foi uma abertura, assim, de vaga que a gente queria ter. Mas que sim, renovação, a gente vê o pessoal aí com esse discurso, a gente vai pra rua... Tem um receio, o pessoal está bem desacreditado com a política, tá. Mas também quando a gente vai conversar, tem gente que já olha para o papelzinho, o santinho e faz, não quero isso não. Aí eu vou lá e, não, mas por quê? Você já tem um candidato? Aí a gente começa a conversar e percebe que eles estão desacreditados, né? E é justamente isso aí, das pessoas que estão na ponta do problema, né, que mais sofrem, por exemplo, com o saneamento básico, com a falta de vaga em creche, com tendo que matricular seu filho em uma escola em outro bairro, porque no seu bairro não oferece as vagas necessárias para todas as pessoas. São essas pessoas que estão mais desacreditadas na política e acabam se deixando levar por esse critério de popularidade, que é aquele cargo que tem mais, aquela pessoa que tem mais grana e que consegue fazer a campanha mais ensurdecedora e consegue fazer a campanha mais chamativa possível. Eu vi que você participou das carreatas, daqui da minha janela eu vi seu carro maravilhoso, todo lilás, e eu dali da janela gritando, muito massa, mas assim, comparavelmente com as candidaturas que tem mais grana, nitidamente a gente via a sua campanha mais bem organizada e as outras numericamente maiores, porque consequentemente com mais grana. Essa dificuldade tem sido estressante para você de alguma maneira? Então, eu sou bem realista, né? A maioria do meu público é um público jovem, sim, que não tem uma renda, né? Principalmente em período difícil em relação à saúde que a gente está vivendo. Então, essa questão do meu público não tem carro. Sim. Se fosse uma caminhada, importante estaríamos na rua, estaríamos gritando com a grande maioria. Isso. Porque realmente, de fato, eu não tenho como disponibilizar carros para todo mundo, não tem como, é um gasto também que seria a mais, mas também não tem como levar... Mas é legal participar? É maravilhoso, eu já estou me sentindo a missa aqui, ó, já muito feliz em cima do carro. Mas do ponto de vista prático, assim, levando em consideração eu não sei se é dia 2 de janeiro que os vereadores tomam posse ou só é em fevereiro. Eu sei que existe um abismo entre a posse do executivo e a posse do legislativo. Isso. Mas tá lá, posse de Ruana, vereadora de Garanhuns, tá lá, um dos tantos que estão ali eleitos, empossados. Qual é a tua primeira preocupação, assim, preocupação primordial? O que é que primeiro tu vai fazer? Olha, para ser bem sincera mesmo, a minha primeira preocupação é chegar lá e saber o que é que tem. Certo, saber em que pé anda, O que é que eu vou fazer? Não, o que é que eu vou fazer no caso que eu falo... Qual é o material, onde a gente vai ficar, o que a gente tem para trabalhar. Certo. Porque a gente não pode imaginar 1001 coisa, a gente não pode fantasiar, né? Algo que a gente não tem. Sim. É igual eu vejo muito candidato aí lançando 1001 emprego, né? Sim. Todo mundo aqui em Garanhuns tem emprego, vaga. todo mundo tem emprego. Só que quando a gente chega lá, que a gente vê a realidade de fato, não tem. Não é essa mil maravilhas que todo mundo está passando por aí, não. Correto. Então, o que é que nós temos? Como é que a gente pode trabalhar? O que é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, então, vamos organizar tudo e daí a gente dá andamento nos trabalhos. Qual seria a primeira coisa que a gente poderia fazer? Qual é o papel do vereador? É cobrar. Exato. É ser a voz do povo para o governo.
E se meu papel, se meu trabalho é cobrar, então a primeira coisa que eu vou fazer é chegar lá pro meu prefeitinho, né, que também tomou posse, ó. E aí, nossos projetos. Primeiro, qual é aqueles que a gente tem juntos? Vou dar um exemplo do Hospital Municipal. Certo. Que é um projeto que eu tinha para cobrar, que aí o nosso candidato também lançou, né, na majoritária, que é uma das prioridades dele, e já vem das minhas propostas, dos meus projetos, que é a ala feminina, com partos humanizados, Irado. com ala... Tô passando por te interrompendo assim, mas é porque minha esposa tá grávida e a gente tá super preocupado com essa questão do parto, sabe? De como ainda se tem essa ideia da cirurgia e dessa Esse processo doentio de parto, né, de ter que levar para uma mesa de cirurgia e de tudo e seria muito trauma, mais né? fácil e seria muito mais gratificante, né, para nós como pais, saber que tem uma doula ali, Sim. que vai acompanhando esse processo, que vai naturalizando tá ali. da melhor forma. Exatamente, né? Não, mas o que você está sentindo vai diminuir gastos aqui para o município. Essa ala feminina seria voltado para isso. Então, essa ala feminina não só para partos, mas para exames, né, voltado para as mulheres. Teríamos também um espaço para receber as mulheres vítimas de violência, com pessoas capacitadas, dando mais humanidade para essas mulheres que, às vezes, já estão tão machucadas, estão tão feridas, chegam no hospital e elas não sabem o que fazer. É uma das coisas que eu estou estudando bastante, que é sobre a lei do minuto seguinte, em relação ao estupro, que muitas mulheres não têm conhecimento, que tem que ser mais discutido, tem que se levar para elas, que a partir do momento que elas foram estupradas, elas podem ir direto no hospital, elas têm prioridade. Ninguém tem que estar ali julgando ela e dizendo, você só pode entrar aqui, só pode ser examinada com a polícia. Então, ela pode sim, ela tem o direito, ela vai passar na frente de qualquer pessoa, ela vai fazer todos os exames, ela vai tomar todos os remédios e daí ela vai ser levada para a delegacia. Certo. E ali ela já vai ser acompanhada com um psicólogo e todo aquele suporte que ela necessita. É lei. E muita gente não tem conhecimento, é muito recente. Então, a gente tem que trabalhar. Às vezes, o médico chega ali, aconteceu comigo, de chegar lá no hospital e a enfermeira olhar assim, do pé à cabeça, e você se sente monstro, a culpada. Você está saindo ali, a vítima, para se sentir culpada. Você se sente, já está ali, humilhado, machucado, você se sente sujo. O que eu estou fazendo aqui? Por muitas vezes isso é o que faz a mulher ficar calada. Sim. Então, tem uma ala específica. Outros projetos que a gente pode ter juntos? Tem a creche, em relação às creches. Importante demais. Temos 5 creches aqui que está parada. E ele quer abrir pelo menos uma em cada bairro. E a gente mudar esse horário, que é uma das propostas que eu lancei para ele, foi a questão do horário. Sim. Que é abrir de 7h30 da manhã e fechar 6h30 da noite, que assim facilita as mulheres sair, a família, na verdade, e procurar sua renda, procurar seu emprego, e não estar presa pensando, não, mas a criança sai 4 horas, 5 horas, como é que eu vou fazer para pegar? A gente tem que terceirizar uma pessoa para pegar aquela criança, para levar até em casa. Vai sair de 6 do trabalho, mas aí tem um estoque para arrumar, tem que bater o ponto. Você nunca sai de 6. Então, a gente tem que tentar... tá à mercê do trabalho ali, né? Como é que você vai ter um cuidado com a sua família? Como é que você vai conseguir fazer seu trabalho 100% se você está preocupado? Primeiro tem que ter essa vaga, né? Essa vaga que está faltando e faz muito tempo que se discute criação de vaga em creche, e tudo como nos últimos 8 anos, na maioria das coisas aqui em Garanhuns ficaram só nas promessas. O problema daqui não é nem ter a vaga, é se ter a creche. Eu mesmo saí da Coab 3, eu morava na Coab 3. Meu filho hoje tem 7 anos, a creche está inacabada. 7 anos depois. Eu na minha gestação, esperava por aquela creche. Eu saí de lá porque... Acabou-se. Não tem nada. E o problema também do executivo não finalizar essas obras foi, de fato, ter um legislativo que não se preocupou com essas pautas fiscalizadoras. Não se teve um legislativo que se preocupou com a obra inacabada da SEAGA, que se arrasta há não sei quantos anos, com a obra inacabada da Escola Municipal, com a obra inacabada do Campo do Parque. São obras e obras inacabadas que cabe ao Legislativo cobrar do Poder Executivo essa realização dessas obras e, infelizmente,
nós tivemos aí o silêncio por muitos anos dessa galera, né? Pois é, e faz o que quer, se dá prazo, o prazo nunca chega, os valores vence. vai... E quanto mais tempo parada a obra, mais gastos se tem, né, naquela obra. Então vale muito mais a pena derrubar tudo e fazer uma nova do que tentar conseguir terminar o restante. Era isso que eu estava falando até com o pessoal. Ontem eu encontrei a turma da UESGA, da Juventude, e é uma das pautas que eles cobram muito, é a Casa do Estudante. Ah, a Casa do Estudante hoje já tá... Não, eu não vou nem... Eu sou suspeito de falar, eu não vou nem falar da Casa do Estudante, cabe um episódio, eu vou fazer um episódio único e exclusivamente sobre a Casa do Estudante. Quem são essas pessoas que estão por trás da Casa do Estudante? Quem foi Geraldo de Freitas Calado? Quem foi Laílson Simplício? Quem foi Tiago Dantas? Quem foi George Bruce? Quem foi a União dos Estudantes Secundaristas? Vai ter um episódio só para um belo gancho, bem lembrado. É bom que fica registrado aqui, que eu tô encaralhado com essa Casa do Estudante. Vou cobrar. Mas vamos vou fazer meu voltar trabalho, aqui. vou cobrar, viu? Vamos voltar aqui, porque são exatamente essas obras inacabadas e o legislativo que não está nem aí para essas pautas, né? E é tanto que os meninos, a turma vai lá, a turma vai e cobra, mas não tem representatividade, não tem quem cobre. Não, então, é tanto como eu falei para eles ontem, a gente sente essa falta, né, de representatividade. Meus projetos com as mulheres, meu projeto com juventude, não era nem para mim ser candidata. Não era para nem estar aqui, mas pela falta de representatividade, pela falta de alguém que realmente faça o trabalho de vereador e vá lá cobrar, vá lá dizer, não, mas a gente tem a casa, a gente tem um terreno, como é que a gente pode fazer? Vamos trabalhar, minha gente. Ah, mano, falta interesse. A galera bota tudo nas costas da burocracia, diz que é a burocracia nos impede, mas a burocracia não impede doação de terreno para amiguinho. Para construir empresa. A doação de a burocracia não impede colocar numa secretaria tão importante como a Secretaria de Cultura aqui um familiar do prefeito. Sim. Sabe? Essas coisas, a burocracia não existe para isso. Agora, para facilitar a vida das pessoas, a burocracia e ninguém vê, existe, ninguém sabe de nada. Muro invisível. Mas para a gente partir aí, para a gente encaminhar esse mais novo episódio do Receptor Podcast com Ruana, eu queria que você falasse agora sobre o que você quisesse. Eu queria deixar esse espaço aberto para você falar para as pessoas como é que está sendo essa experiência de ser candidata pela primeira vez e o que você espera daqui para o dia 15. O que é que você está prevendo que vai acontecer nesses dias que pode mudar o jogo, porque a gente teve agora o cara que é candidato a prefeito que faltou o debate, pô. Isso aí não existe um bagulho desse. Na real, falar para você aqui que está me assistindo, faltar debate é atestado de incompetência. Eu vou logo deixar aqui, claro, é evidente isso. Mas você acha que pode ser que o jogo vire? Como é que você está sendo essa expectativa da sua trajetória, essa construção da sua candidatura que vai se consagrar no dia 15? Fala um pouco sobre isso e o que é que você está esperando para esses próximos dias. Em primeiro lugar, queria voltar a agradecer, né, pelo espaço, pela oportunidade. E por mais que a gente veja, por mais que venha muitos candidatos que ainda vem, né? A gente já está aí na reta final, mas muitos candidatos ainda vêm para falar, me apoia, abre mão, que você vai ter isso, vai ter aquilo. Nós não vamos desistir. Eu sei que é muito difícil para ser uma primeira campanha, para ser um partido muito forte, onde a gente tem candidatos que já são vereadores, né? Que já estão aí nessa história, nessa trajetória, mas a gente não pode desistir. Senão a gente vai continuar sem representatividade, a gente vai continuar com essa falta. E eu espero, porque eu não sei se você tem visto, mas a maioria está com o voto nulo, está com o voto em branco, está ainda indecisa, sem saber realmente em quem votar. Sim. Então eu espero que essas pessoas realmente criem consciência, que elas percebam o valor do seu voto, a importância do seu voto. Correto. Daqui a 4 anos a gente vai estar colhendo o que a gente plantou hoje. E nós temos candidatos muito qualificados. Tem que procurar, tem que ir atrás, mas nós temos nomes muito bons. Eu tenho grandes amigos que são, vamos dizer assim, da oposição, mas que são nomes bons. Onde a gente senta, a gente fala de projetos, são nomes que a gente está lá, um trocando, olha, eu estou na torcida, cheguei numa casa, ouvi teu nome, e a gente tem essa troca, a gente tem essa parceria. E realmente basta procurar, basta saber quem lhe representa, quem está ali lhe representando. Mulheres, vamos nos unir. Precisamos dessa representatividade feminina. Perfeito. Precisamos dessa união. Somos mais da metade da população e não temos essa representatividade. Nós precisamos realmente nos unir.
que aí a gente vai conseguir essa equidade, essa paridade. Realmente só vamos ter a verdadeira democracia quando a gente tiver aqui. Não é nem aqui, nem aqui, é aqui. Então vamos juntas, vamos realmente lutar, acreditar que a esperança é a última que morre, né? Siga a Ruana no Instagram. Como é teu Instagram? Ruana 40180. Ruana 40180. Se inscreva no canal do YouTube do Receptor. Foi um prazer imenso te ter aqui, sabe? E muito boa sorte, energias todas positivas para essa candidatura, para essa reta final. Que dê tudo certo no dia 15 e que 2021 seja de fato o ano de virada, que a gente consiga fazer as coisas acontecerem aqui na nossa cidade. Siga o Receptor Podcast no Instagram, escute o Receptor Podcast no Spotify e nas demais plataformas de podcast que por aí existir. Demorou? Valeu, até a próxima, tchau.